Dar uma boa noite para todo mundo, quem estiver se conectando e quem for se conectar. Estamos aí hoje ao vivo com Luiz Feitosa. Luiz Feitosa é meu professor de alemão, e ele é um especialista em cultura alemã, e eu convidei ele para conversar hoje sobre um assunto, né, que nós debatemos muito aqui, que interessa a todo mundo entender um pouquinho mais, que é a questão das leis raciais na Alemanha nazista. Basicamente, entender como tudo começou e como levou ao que a gente conhece da história. Então, primeiro, boa noite, Luiz, obrigado por participar, e a ideia é a gente fazer um papo solto, você fica falando à vontade, eu posso entrar e fazer algumas perguntas, se alguém também fizer algumas perguntas, a gente responde. A ideia é uma meia hora, 40 minutos, 45 minutos de papo, não tem muita pressa, não. Tá ótimo. Então, tá contigo, para começar. Tá, então, obrigado pelo convite. A gente já conversou várias vezes sobre esse tema, é um assunto que eu gosto bastante. Então, hoje o tema é leis raciais na Alemanha nazista. Então, teve várias leis raciais, muitas, e aí eu escolhi duas que eu acho mais importantes, né? Uma não é necessariamente uma lei, é um documento, é um programa partidário, é o programa de 25 pontos do Partido Nazista. Tem vários tópicos, alguns são de conteúdo racial. E o outro, sim, é uma lei, são as leis de Nuremberg, que são, quando se fala leis de Nuremberg, são 3 leis, e são leis bem curtas, né? Então dá para dar uma olhada rápida nelas. Então, ótimo. O primeiro, por que eu escolhi essas duas, acho esses dois tópicos importantes? O programa de 25 pontos, ele é de 1920, ele não é da época da Alemanha nazista, mas ele perpassa por toda a Alemanha nazista, né? Ele serviu de diretriz para o partido. Então, em muitos pontos, o partido foi bem coerente. Então, por exemplo, o primeiro ponto do documento trata não tem a ver com a lei racial, mas é só para mostrar como foi coerente. Trata se chama lá de Grande Alemanha. O que era esse tema, né, Grande Alemanha? Em historiografia alemã, tem um conceito que é a questão alemã. Esse conceito é um período de indefinição territorial. Então, esse período começa em 1806, no fim do Sacro Império Romano, germânico, né, o Napoleão pôs fim, começa em 1806 e vai até 1990, que foi a reunificação alemã. Então, esse período é o período de indefinição territorial, né, a questão alemã. E aí, no primeiro ponto do programa de 25 pontos do partido, ele fala que quer unificar a Alemanha numa grande Alemanha. O que seria essa? Havia 2 soluções para essa questão. A grande solução e a pequena solução, né? A grande solução seria com a inclusão da Áustria. E a solução pequena seria a solução sem a Áustria. Então, quando a Alemanha unificou em 1871, optou-se pela solução pequena, sem a Áustria, tanto que teve até uma guerra contra a Áustria. Mas o Hitler, em 1938, anexou a Áustria. Então, nesse primeiro ponto, o programa é de 1920 e já tinha algo que iria acontecer em 1938, que foi a anexação da Áustria, né? Então, a Alemanha nazista optou pela grande solução, que era incluindo a Áustria. Então, é um documento de 1920, mas ele passa por toda a Alemanha nazista com poucas alterações. Então, esse foi um dos motivos, e as leis de Nuremberg, porque foram bem icônicas, né? Então, vamos começar aqui com o programa. Mas falando um pouco antes de você entrar no programa, quer dizer, é o programa, né? São quantos pontos você disse? 25. Ele é extenso, são 25, né? Sim. Mas eu estou tentando aqui anotar, ele é um programa, ele foi criado quando, mais ou menos? Porque ele foi elaborado... ele foi elaborado, o programa do partido foi elaborado em 1919, 1920. Ele foi exposto ao público em 1920. Ah, ok. Então, ele é de 24 de fevereiro de 1920.
Então, ele tem... Bem anterior ao Hitler, né? Bem anterior, assim, né? Bem anterior. Então, por exemplo, né, o Partido Nazista, ele é de janeiro de 1919 e o programa foi levado ao público em fevereiro de 1920. Ou seja, 13 anos antes do Hitler chegar ao poder. Ele chegou em 33, então foram 13 anos antes. Entendi. Eu acho que o século XIX, fica bem claro, né, nisso que a Alemanha passou, foi um século de... Claro que isso depois do século XX também aconteceu, mas foi um século de arrumação, né, geográfica da situação geopolítica da Europa, né? Os países estavam muito ainda, né, em disputa territorial, né? Sim, E eu acho que a Alemanha passou isso, sofreu muito isso, né, no final do século XIX, né? Sim, ela perdeu bastante. Ela perdeu bastante território na Primeira Guerra. Isso, o Tratado de Versalhes, foi algo que foi muito debatido na Alemanha, na República de Weimar. Inclusive, o Tratado de Versalhes aparece num dos pontos, né, que eles são contra o Tratado de Versalhes, teve muita perda territorial. No final da Primeira Guerra, vários reinos desapareceram, né, o Império Austríaco caiu, o Império Alemão caiu, enfim, vários impérios, surgiram várias repúblicas. Então, realmente teve uma arrumação grande na questão territorial. Teve a questão da Rússia também, enfim, da Revolução Russa. Então, a Europa mudou bastante depois da Primeira Guerra. A Alemanha perdeu bastante território, por exemplo. Sim. E é isso que deve ter... ajudou como combustível, né, para o Hitler, para provocar a vaidade, a honra, né, do povo em recuperar, né, o território, crescer, enfim. Sim. Havia É interessante esse ponto, porque a Alemanha entrou em guerra. Quando a Alemanha se unificou em 1871, teve 3 guerras de unificação, né, que o chanceler na época era o Bismarck. Então, houve 3 guerras para unificar a Alemanha. Uma foi contra a Dinamarca, outra foi contra o Império Austríaco, por isso que optou-se pela solução sem a Áustria, na unificação de 1871. E a Terceira Guerra foi contra a França. Então, a proclamação do Império Alemão foi na França. Então, isso foi no Palácio de Versalhes. Então, foi uma humilhação muito grande para os franceses. Os franceses perderam território, por exemplo, a Alsácia-Lorena foi perdida para a Alemanha. Então, os franceses estavam com um revanchismo muito grande contra os alemães. E quando acabou a Primeira Guerra, a França tomou a Alsácia-Lorena de volta e vários soldados franceses ficaram no território alemão e humilhavam os alemães e tal. Então, tinha muita questão da humilhação francesa, Tratado de Versalhes, teve problemas econômicos. Então, eles estavam com... foram vários fatores e um desses, né, o Tratado de Versalhes, essa humilhação toda do revanchismo francês serviu de combustível. Entendi, perfeito. Então, e aí teve esse programa partidário, né? Ele foi levado ao público lá em Munique, né? O Hitler sempre usou como base, né, da sua política, ele sempre teve como base, ele é austríaco, né? Então, o que acontece? A Bavária, né, e o Baden-Württemberg, que são estados do sul, eles têm uma conexão muito grande com os países do sul, com a Suíça e com a Áustria, mais do que com o resto da Alemanha. Então, o Hitler sempre se sentiu mais à vontade nesse lugar, né? Ele achava Berlim muito cosmopolita. Tanto que os congressos teve um em Weimar, mas os congressos eram sempre em Nuremberg, né? Foi sempre no sul da Alemanha. Então, eles levaram ao público o programa de 25 pontos em Munique. Inclusive, foi nesse programa que mudou o nome do partido. O nome do partido era só Partido dos Trabalhadores Alemães. E aí, nesse dia, colocou-se o Nacional Socialista no nome. Esse dia também teve a mudança. E aí, só a curiosidade também, o Hitler não fundou o partido, né? O partido tinha sido fundado por um alemão chamado Anton Drexler,
né? Ele foi fundado em janeiro, e o Hitler só entrou em setembro, né? O partido começou em janeiro de 19, o Hitler só entrou em setembro de 19. Então, e tem um historiador alemão, inclusive, só uma curiosidade, um historiador alemão que afirma que o Hitler foi rejeitado, ele tentou entrar em um outro partido, mas o partido não o aceitou. E aí depois ele procurou o Partido dos Trabalhadores Alemães. Ele teve um partido que ele tentou se filiar antes, mas ele não foi aceito pelo partido. Esse partido deve ter, no primeiro momento, se arrependido, né? Porque o cara virou chanceler. Pois é. O partido, nessa época, né? O nome do partido era Partido Socialista Alemão. Apesar do nome, era um partido antissemita, antirracial e tal. Na época, esse Partido Socialista Alemão, ele era bem maior do que o Partido dos Trabalhadores Alemães. Então, eles estavam um pouco receosos de receber o Hitler. Para quem gosta de contrafatuais, talvez se ele entrasse nesse partido, né, o que seria da história? Porque pode ser que ele não teria, como era um partido já grande, talvez ele não teria subido tão rápido ao poder, né? Esse partido depois ele desapareceu, né? E muitos membros desse partido entraram para o partido nazista. E você falou um troço importante, agora interessante. Você disse que era um partido antissemita também. Sim, sim. Interessante, hein? Um partido, havia vários, né? Partidos antissemitas. Esse aqui, ele tinha uma certa projeção, mais do que o Partido dos Trabalhadores Alemães tinha na época. Mas logo depois, em 22, esse partido desapareceu. E aí muitos membros migraram para o Partido Nacional Socialista alemão. Entendi. Então... E dos pontos do programa, o que você queria destacar? Dos pontos tem vários, né? Mas eu gostaria de destacar os que têm a ver com a questão racial. Eu vou tentar compartilhar aqui a minha tela, que eu consigo abrir aqui a lei. Eu não sei se seria uma boa ideia. Que eu consigo... Vamos tentar. Tá, então é o seguinte. Então, tem 25 pontos o programa, então eu vou ler aqui alguns que tem a ver com a questão racial, que é o tema do bate-papo. Então, o primeiro aqui é o quarto ponto, né, que ele trata da cidadania. Então, a perseguição alemã, ela foi majoritariamente antissemita, e o ataque foi sempre à cidadania. Então, eles sempre tentaram excluir, majoritariamente, os judeus da cidadania alemã. Então, o quarto ponto trata de quem é cidadão, quem seria cidadão, né? Então, o seguinte. Então, fala o seguinte, a cidadania só pode ser concedida, cidadania em alemão é Staatsbürger, é um cidadão do Estado, então esse que é o termo, só pode ser concedida a cidadania para quem aí tem um termo alemão que é Volksgenosse, que seria literalmente um companheiro de país, um camarada de país. Então, é o seguinte, esse termo Volksgenosse, uma coisa importante, muita dessa terminologia já existia antes do nazismo, então ela meio que foi distorcida pelo nazismo. Eles não inventaram todas essas terminologias. Então, muito disso já existia. Então, esse termo Volksgenosse, ele fazia contraposição com o Landsmann. Então, Landsmann, o que era um Landsmann? Era uma pessoa que nasceu no mesmo país que você. Volksgenosse era uma pessoa que não só nasceu no país, mas pertence ao mesmo povo. Então, vamos supor, a pessoa nasceu no mesmo país, só que ela é de origem turca, ela é de origem italiana. Ela seria um Landsmann, nasceu no mesmo país, só que tem um outro termo que era... como é que eu diferencio uma pessoa que nasceu, mas e também faz parte do povo alemão? Então, esse seria Volksgenosse. Então, ele define que só pode ser cidadão quem é Volksgenosse, ou seja, quem nasceu na Alemanha e é de origem alemã. E aí, ele especifica, Volksgenosse só pode ser quem... Então, ele primeiro especifica quem é Staatsbürger, quem é cidadão, tem que ser Volksgenosse. E o que é Volksgenosse para eles? É quem tem sangue alemão.
Então, eles não admitiam, nesse caso aqui, a naturalização. Então, tinha que ser de sangue alemão, e bota bem claro, nenhum judeu pode ser cidadão alemão, pode ser Volksgenosse. Então, ele deixou bem claro que... Isso está transcrito aí, isso está no programa. Bem claro, a última, nenhum judeu pode ser, portanto, Volksgenosse. Logo, não pode ser cidadão. Então, esse aqui está explícito na lei. Então, para o judeu, era impossível um judeu ser alemão, para o nazismo, né, de acordo com esse ponto. Então, essa aqui foi o quarto ponto. Deixa eu te interromper, Luiz. O Pedro fez aqui uma pergunta que eu achei muito interessante. Você acha que aquele programa T4, né, que é o programa, né, de eutanásia, né, para deficientes físicos, se tinha... ele pergunta se tem alguma ligação com a questão racial. Mas, na verdade, eu quero expandir a pergunta. Ele está dentro do programa, em algum momento? Eles falam isso ou isso surgiu depois? Um pouco. Né? A questão racial, ela vai ser mais aprimorada depois. Não chega a estar... O programa de 25 pontos, ele trata de coisa mais abrangente. A questão da eutanásia, ele, inclusive, tem até alguns cartazes, né, dizendo que eles custavam muito ao alemão, você gastava muito dinheiro, e teve também, justamente, o programa de esterilização de quem tinha doenças hereditárias. Então, isso aconteceu. Então, não necessariamente está está meio que implícito, mas não diretamente, não está explicitamente no programa. Isso é uma coisa posterior. Então, esse foi o quarto ponto. Ele trata da cidadania, ele define quem é cidadão e quem não é. Aí, logo em seguida, vem o quinto ponto. Quem não é cidadão só pode viver na Alemanha como convidado e está sujeito à legislação estrangeira. Então, quem não é cidadão é estrangeiro. Então, está sujeito a todas as situações, a toda a questão que um estrangeiro pode estar. Por exemplo, precisa de visto para ficar na Alemanha. Olha que situação. O judeu é impossível, de acordo com o programa, é impossível um judeu ser alemão. Agora, imagina se você é de família judia e já está na Alemanha há 5 gerações. Né? Você nasceu lá, seus pais nasceram lá, seus avós, bisavós, todo mundo, e de uma hora para outra você virou estrangeiro. Que coisa, né? Então, loucura, né? Pois você precisa de visto, você pode ter o visto negado, você vai para onde? Né? Você pode ser deportado, mas você vai para onde? Então, você nasceu ali, sua história está toda lá, e aí o que acontece, né? Então, surgiram muitos apátridas e muitos países, o que é o pior, muitos países também não aceitavam judeus. Então, acontecia de muitos países não aceitarem. Então, mesmo que eles conseguissem sair de lá, não era fácil, porque os alemães cobravam meio que um tributo para os judeus deixarem a Alemanha, e muitas vezes chegava a porcentagens astronômicas do patrimônio, né? 80%, 90% de tributação para poder deixar a Alemanha. Então, você saía sem nada. Né? Imagina se você tem gerações ali no país, e como é que você faz? Então, foi uma situação bem complicada. Então, esse ponto, então, você vê, definiu a cidadania, no ponto seguinte, ele já está excluindo a pessoa, já é um estrangeiro. Então, pode ser deportado, enfim, você pode expulsar do país. Logo em seguida, vem o sexto ponto, que é o seguinte, o direito, lógico, né, intrinsecamente preso à cidadania está o direito de votar. Então, o direito, vou ler aqui agora o que está no sexto ponto. O direito de determinar a liderança e as leis do Estado deve ser apenas do cidadão. Então, só o cidadão que pode votar nos governantes. Assim, exigimos que todos os cargos públicos, não só o direito de votar, todos os cargos públicos, independente da natureza, sejam apenas por cidadãos. Enfim, aí tem aqui uns outros termos, combatemos como se fosse a politicagem e tal, programa partidário, sem consideração. Então, esse aqui, ele já excluía quem não era cidadão, não podia votar, e isso aqui foi algo que, olha a coerência,
Em 1933, logo depois que o Hitler chegou no poder, ele fez uma lei que era a lei da restauração do funcionalismo público. É uma lei de 1933, que ela excluiu todos os judeus do funcionalismo público. Então, já estava... Então, não podia só não votar, mas não podia participar também do funcionalismo público. Então, 2 meses, ele entrou no poder, 2 meses depois ele já havia essa lei. Então, repara só, isso aqui foi uma lei, né? Era funcionalismo público, estava na repartição pública. Mas, além disso, tinha um termo que é Arienparagraf, que era o parágrafo ariano. Isso aqui era o seguinte: o governo, ele determinava, né, quem podia ser funcionário público ou não, eram os arianos, e ele estimulava a iniciativa privada a também não aceitarem judeus. Então, esse que era o parágrafo ariano. Você estimulava as companhias, as empresas privadas a não aceitarem judeus, a aceitarem arianos. Então, atacou-se tanto no fronte público quanto no fronte privado. Cercando de todos os lados, né? É interessante, né? Me parece que é uma estratégia para forçar o judeu a ir embora, mas, por outro lado, criava essa barreira financeira, né? Que você acabou de falar, para ele ir embora. Quer dizer, ele, além de ele ter que abandonar toda a família, toda a história dele, toda a terra que ele até então, né, amava e se identificava, ele ainda ia ter que ir embora como um pobre, né? Pois é, exatamente. Sem nada, às vezes pagando tributação de 90% para poder deixar o país. Então, pois é, ainda mais se você imagina, você ter parentes que lutaram pela Alemanha na Primeira Guerra, né? Como é que você faz? Você tem uma história com o país, como é que você, de uma hora para outra, com uma canetada, você virou estrangeiro, né? Você perdeu toda a ligação com o país. Outra coisa, deixa eu ver... agora o 7º ponto. Exigimos que... Isso aqui é mais grave. Exigimos que o Estado se comprometa a garantir que os cidadãos, né, ou seja, só quem é de sangue alemão, tenham a oportunidade de ganhar a vida, ou seja, oferecer trabalho e de viver. Se não for possível alimentar toda a população do Estado, então os nacionais de nações estrangeiras devem ser expulsos. Então, numa situação de caos, quem não é nacional pode ser expulso do país. Então, repare que o ataque foi na questão da cidadania, e a partir disso ele começa a excluir todo mundo que faz parte, que não faz parte que não tem sangue alemão. Deixa eu ver aqui, o 8º ponto. Deve-se impedir qualquer imigração de não alemães, e exigimos que todos os não alemães deixem a Alemanha. Então, sejam forçados a deixar o Reich imediatamente. Então, esse aqui foi o 8º ponto. Deixa eu ver aqui uma... E o 9º. O 9º também, mas é bem curto. Todos os cidadãos têm direitos e deveres. Possuem os mesmos direitos e deveres. Isso aqui pode parecer uma coisa muito simples, que com isso aqui você tira todos os direitos de quem não é cidadão. Então, todos os cidadãos têm os mesmos direitos e deveres. Então, se você não é cidadão, você não tem os mesmos direitos que um cidadão tem. Então, esses são os pontos do programa de 25 pontos, né? Os outros são mais... Você vê, aqui também, fora da área de racial, tem também o estímulo aos jovens a praticarem exercícios, ou seja, já pensando em formar um exército, a questão da doutrinação nas escolas. Então, tudo isso aqui já está no programa. É muito interessante, né? Ele me parece muito... É uma pena falar assim, mas de uma forma muito inteligente, né, a montagem dele, né? Porque, em vez de atacar frontalmente o que eles queriam, que era, né, se livrar dos judeus, eles vão para uma ordem jurídica, né? Uma discussão jurídica, né? É muito inteligente, é brilhante. Tira os direitos dele, tira a cidadania, e o que ele vai fazer ali? Ele tem que ir embora. Exatamente. Nesse programa já fala aquela questão dos casamentos
raciais, vamos chamar assim, do Não, alemão, cidadão, não. Ainda não. Implicitamente, diretamente não. Tá. Diretamente não. Trata de questões de questões de território, trata também de pensões para idosos, pensões para feridos de guerra, contra quem lucrou extraordinariamente na guerra, o bem público sempre acima do bem privado, Tá. deixa eu ver aqui, proteção da... Aqui, quando ele fala de proteção da mãe e da criança, é para evitar que a criança trabalhe desde cedo. Né? Ele queria que a criança ficasse na escola, aprendendo, enfim, treinando, fazendo exercícios e sendo doutrinada, mas não trata diretamente trata da questão de jornais, evitar que estrangeiros trabalhem com jornais no país, questão de subsídios para quem é de sangue alemão e não tem condições de pagar a escola, trata até de questão religiosa, mas diretamente do casamento, não. O que fala de questão religiosa? Dá para resumir? Ou é extenso? A questão religiosa é o 24º ponto. É o seguinte, vou ler aqui. Exigimos a liberdade de todas as confissões religiosas no Estado, desde que não ponham em perigo a sua existência ou ofendam a moralidade da raça germânica. Então, todas as religiões estão permitidas, né? Sim. A parte como tá... aí ele trata aqui de um ponto que era do cristianismo positivo, que eram como se fossem as igrejas nazistas. Então, o partido assume o ponto de vista de um cristianismo positivo, sem se vincular confessionalmente a qualquer confissão em particular. Então, o partido combate o espírito judaico materialista, dentro e fora de nós, e está convencido de que uma recuperação do povo só pode ter lugar a partir de dentro, com base na fundação, ou seja, o bem público antes do privado. Ele trata de que o Estado, o partido, né, assumiria um ponto de vista cristão positivo, mas como está aqui? Sem se vincular confessionalmente a qualquer confissão, a qualquer religião em particular. Entendi. Interessante. Então, ele tinha várias ligas, né? Os cristãos alemães, a Igreja Evangélica Alemã, a União. Então, tinha várias igrejas que eram do Partido Nazista. Entendi. Tinha uma visão, né, que seguiam a visão do Partido Nazista. Então, esse foram o programa de 25 pontos. E aí, tá, perfeito. Depois disso, qual que foi a questão desse programa? Ele fala de judeu, fala de quem tem sangue alemão, fala de todas essas coisas, mas o que aconteceu depois desse programa, né, teve toda essa questão, o programa de 1920, o Hitler chegou ao poder em 1933, as leis raciais são de 1935. Então, nesse espaço, o que ficou? Né? Houve um grande debate para determinar o que seria ter sangue alemão, o que seria ser judeu, porque quando você vai tratar de leis, ou no caso, né, de atacar você tem que ter critérios objetivos. Você não pode falar, eu acho que ele é judeu. Você tem que ter critérios objetivos para falar que A é judeu por causa disso, disso e disso, e B é alemão, é ariano por causa disso, disso. Você tem que ter critérios objetivos. Então, nesse tempo todo, teve um grande debate, então teve muitas correntes para classificar o que seria o quê. Então, teve vários teóricos raciais debatendo sobre o assunto, e teve também até uma pressão de vários lugares, né, da SA, por exemplo, que queriam, né, porque o partido estava demorando muito para cuidar da questão judaica. Então, eles queriam que batessem logo o martelo. Então, essa lei, as leis de Nuremberg, elas saíram com muita pressão, né? De vários lugares, de vários membros do partido, da SA, de uma certa camada da população. Por quê? A SA estava atacando indiscriminadamente. E muitos membros do partido eram contra isso, porque eles não queriam
uma brutalidade exagerada nas ruas, ele queria uma coisa mais fundada, né? Então eles precisavam de uma definição clara e objetiva do que seria judeus e do que seriam pessoas com sangue alemão, o que apareceu aqui no programa. E aí isso só foi determinado com as leis de Nuremberg. Por isso que elas são emblemáticas, né? Elas teve todo esse tempo e elas finalmente definiram o que é ser judeu e o que não é ser judeu, o que é ser alemão, o que não é. E as leis de Nuremberg que foram, obviamente, como o nome diz, foram divulgadas em Nuremberg. Você falou que era por causa daquele relacionamento que o Hitler tinha mais com o sul da Alemanha, é isso? Sim, sim. Foi até atípico isso, porque foi realizado num congresso nazista, que era sempre em Nuremberg, então foi um dos congressos foi lá, e o congresso do partido, o Congresso Nacional, se deslocou, vários membros se deslocaram para lá, para promulgar a lei lá, né? Porque como é uma lei, ela tem que ser feita pelo Legislativo. Então, muitos membros do Legislativo se deslocaram até Nuremberg para poder promulgar essa lei. Entendi. E o que você quer ressaltar dessa lei? São 3 leis. Então, o que são as leis de Nuremberg? São 3 leis. A primeira é a lei da bandeira. Foi a lei que instituiu a bandeira nazista como bandeira nacional. Então, uma das leis foi essa. A segunda lei foi a lei da cidadania alemã. Então, Deixa eu fazer um comentário sobre a bandeira nazista, porque tem muita confusão que eu noto no grupo. A bandeira, a swastika, né, a bandeira com a swastika, ela era a bandeira da Alemanha na gestão lá do Adolf Hitler, correto? Porque, às vezes, as pessoas resgatam fotos da bandeira, e a bandeira nazista, né, que a gente chama, e acham que aquilo quer dizer que tinha um movimento nazista em algum lugar. Por exemplo, eu mesmo já levantei várias fotos de eventos da Alemanha no Brasil, pré-guerra, com a bandeira, com a swastika, e as pessoas acham que aquilo quer dizer que tinha algum grupo nazista fazendo alguma atuação. Não era. Aquilo era um evento da Alemanha no Brasil. Sim, sim. Por exemplo, feiras comerciais. Então, só para esclarecer o pessoal que a bandeira com a swastika não era a bandeira daAlemanha, era a bandeira oficial do país. Era a bandeira nacional. Sim, sim. Então, nessas leis de Nuremberg, você diz que uma delas era isso, estabelecendo essa bandeira como bandeira. Isso. Uma delas, ela estabeleceu 3 leis. Estabeleceu 3 bandeiras. A lei das bandeiras estabeleceu 3 bandeiras. Uma foi a bandeira nacional, que é a bandeira nazista, né? Ela era a bandeira do Império, a bandeira nacional e a bandeira do comércio. Então, aquela bandeira com a swastika tinha esses 3. Eu não sei se tem problema de mostrar aqui. Não tem. Não sei se vai conseguir. Você tem printado? Porque a gente não conseguiu compartilhar, né? Tenho aqui. Deixa eu ver aqui. Então, só para deixar claro, a bandeira, o primeiro artigo, deixa eu abrir aqui o artigo. O primeiro artigo diz o seguinte: as cores do Império são vermelha, preta, branca e vermelha. Então, essa aqui era a bandeira do Império Alemão, que o Bismarck era o chanceler, o Império de 1871. Então, essas aqui eram as cores do Império: preta, branca e vermelha. Com a República de Weimar, adotou-se essa bandeira aqui. Então, por que adotou-se essa bandeira? Essa bandeira era a bandeira da Revolução, né? No Império Alemão, tinha um movimento revolucionário que queria pôr fim à monarquia. Teve até a Revolução de 1848, e os revolucionários usavam essa bandeira. Então, quando teve a proclamação da República de Weimar, eles adotaram essa bandeira, se remetendo aos revolucionários de 1848. Então, uma das leis de Nuremberg, que é a lei das bandeiras, ela estabeleceu 3 bandeiras. A primeira é essa aqui. Que é a mais famosa, né? Essa é a mais famosa, né? Então, ela é a bandeira do Império, a bandeira da nação e a bandeira do comércio. Foi essa aqui. A outra que se estabeleceu foi essa aqui. É a bandeira de guerra. Ok. A bandeira de guerra
E também estabeleceu-se essa aqui, que é a bandeira do serviço, né? Como se fosse a bandeira do funcionalismo público. Então, por exemplo, nas embaixadas... Essa é bem menos conhecida. Então, por exemplo, nas embaixadas, usava-se essa bandeira aqui. Então, basicamente, então, bem, a primeira lei de Nuremberg, ela estabeleceu essas 3 bandeiras aqui. Então, a bandeira nacional, a bandeira de guerra e a bandeira do serviço. Então, essa bandeira aqui, ela ficava, por exemplo, a bandeira do serviço, ela ficava, por exemplo, em embaixadas no exterior e em outras repartições públicas. Então, era a bandeira do funcionalismo público. A outra lei de Nuremberg, que aí sim tem a ver com questão racial, é a lei da cidadania. Então, deixa eu pegar aqui a lei. Então, o primeiro ponto aqui, então não vou ler a lei toda, o que ela tinha aqui? Ela estabelecia quem era membro, quem era do Estado alemão, né, quem seria cidadão. Então, deixa eu ver aqui qual... Então, eu estabeleci alguns pontos. Não, só podia ser cidadão alemão quem tivesse obrigação com o Estado. A nacionalidade pode ser adquirida pelas disposições da lei, do Reich e da nacionalidade. Um cidadão do Reich é apenas cidadão de sangue alemão ou através de sua conduta esteja disposto a servir o povo e o Reich fielmente. Isso aqui é importante pelo seguinte: ele também estabelecia como critério de cidadania a conduta da pessoa. Para que eles usavam isso aqui? Para perseguir inimigos políticos, porque você poderia tirar a cidadania da pessoa porque ela, de acordo com a lei, a conduta dela não mostra disposição para servir o povo alemão e o Reich. Então, isso aqui era usado para poder perseguir inimigos políticos, né? Se a pessoa não seguia o que o Reich queria, então você tirava a cidadania dela. Outro ponto, a cidadania é adquirida através da Carta de Cidadania do Reich. O cidadão é o único portador, o cidadão do Reich, aqui estabeleceu-se um outro termo, né? Reichsbürger, era o cidadão do Império, é o único portador de plenos direitos. Então, era o único que tinha plenos direitos no Reich. Então, essa era basicamente a lei da cidadania. E a terceira lei era a lei do casamento, que foi o que você tinha falado, da questão de proibição de casamentos, não só casamentos, mas até relações extraconjugais. Então, sem se casar. A gente havia passado, então, são 3 leis de Nuremberg. Vimos a primeira, que é a lei da bandeira, a segunda, que é a lei da cidadania, e a terceira, que é a lei literalmente, ela é a lei de proteção do sangue e da honra alemã. Então, ou mais curta mesmo, a lei de proteção do sangue. Essa sim que trata dos casamentos. Então, aqui rapidamente, primeiro ponto aqui, são proibidos os casamentos entre judeus e cidadãos alemães. Os casamentos celebrados são nulos, mesmo que tenham sido celebrados no estrangeiro para contornar essa lei. Então, esse aqui você podia ir para o exterior, se casar, mas na Alemanha não teria validade. Outro ponto, são proibidas as relações extraconjugais entre judeus e alemães. Então, não só casar, mas até se relacionar era proibido. Tá. Tinha um ponto aqui interessante, que os judeus não podem empregar em seus lares mulheres com menos de 45 anos de idade de nacionalidade alemã. Então, pois não podia... A gente só pode concluir que é porque está na idade reprodutiva, né? Pois é. Então, uma mulher com menos de 45 anos poderia acabar tendo um relacionamento extraconjugal ou não com o dono da casa, né? Quem contratou ela, né? Pois é. E nasceria
um mestiço, né? Sim, eles chamavam de mestiços, não é isso? Mischling. Mestiço, misturado. Uhum. Um outro ponto é o seguinte, que é proibido aos judeus hastear as bandeiras e as cores do Reich. Por outro lado, eles não podiam usar, não podiam hastear nem nada. Por outro lado, é permitido exibir as cores judaicas. O exercício dessa autoridade está sob proteção do Estado. É um pouco cínico, né? Porque depois de um tempo eles obrigaram os judeus a se identificar como judeus, né? Você tinha que costurar uma estrela. Então a gente pode usar as cores. Então esse era um outro ponto. E aí aqui só a questão penal, né? Quem violar a proibição será punido com pena de prisão. Então aqui a lei é só isso, ela é bem curta. O que vem, a questão são aquele quadro. Por quê? Isso aqui é uma lei. Ela foi acrescentada depois com vários regulamentos para poder... A lei ela é feita aqui pelo legislativo, né? Ela só estabelece um padrão e depois o executivo vem especificar quais são os detalhes. Então, por exemplo, eu tenho aqui aquela... Pena que não deu para compartilhar, mas esse quadro que muita gente conhece. Aqui. Sim, esse é interessantíssimo, né? É interessantíssimo, parece ser complicado, mas ele não é difícil, ele não é difícil de entender. Os alemães, então repare que desde do programa de 25 pontos até agora, eles tinham que definir quem era judeu e quem era alemão. Então, como que eles chegaram a essa conclusão? Foi através dos avós. Então, o critério deles para definir quem era alemão e quem não era a partir dos avós. Então, eles criaram aqui 5 categorias, né? Essa primeira aqui, que era quem tinha sangue alemão. Essas 2 categorias eram os Mischling, que eram os misturados, os mestiços, e 2 categorias aqui, que eram os judeus. Então, o critério foi os avós. Então, repare que aqui nessa primeira linha aqui, eram os avós. Quem era considerado alemão não podia ter nenhum avô judeu. Então, repare que aqui não tem nenhum... essa bolinha branca é quem tem sangue alemão e a bolinha preta é quem era judeu. Então, aqui, quem tinha sangue alemão não tinha nenhum avô judeu. O Mischling, você tinha 2 tipos de Mischling. O Mischling de 2º grau e o Mischling de 1º grau. A diferença era que o Mischling de 2º grau tinha um avô apenas, né, ou avó, e o Mischling de 1º grau tinham 2 avós judeus. Podia ser um avô paterno e uma avó materna, ou, aqui pequenininho, os 2 do mesmo lado. Era considerado um Mischling de 1º grau. E 3 avós era judeu e 4 avós judeu. Então, esse foi o critério que eles usaram para poder definir quem era. Outra coisa... então, concluindo, né, é o seguinte. Então, o critério foram os avós. E aí, reparem que também, aqui é o seguinte, quando você passava de uma geração para outra, a bolinha preta é o judeu e a bolinha branca é o alemão. Quando você passava de uma geração para outra, a sua ascendência diminuía na metade. Então, repare que aqui um judeu casou com um alemão, aí o filho é meio judeu. E aí, depois, 1/4. E aí, depois, se esse casar aqui com um alemão, fica 1/8. Então, esse casamento aqui de um alemão, essa cruz vermelha aqui é o alemão, era permitido. Então, basicamente, esse aqui com a cruz vermelha eram os alemães. Então, alemão com alemão era casamento permitido. Aqui eram algumas situações em que eram permitidos ou eram proibidos, ou, nesse caso aqui, que precisaria de autorização do Estado, mas era muito difícil do Estado dar autorizações, então eram poucas autorizações que aconteceram, e assim seguia, né? Então você tinha, toda a questão do casamento era baseado nessa questão, né? Você era judeu de acordo com seus avós, ou Mischling, e tinha os casamentos que eram permitidos ou proibidos. Então, até isso, como eu disse, foi uma questão muito complicada, porque os alemães, os membros do partido que eram mais radicais, eles não queriam que nem
os Mischling pudessem se casar com alemães. Então, repare que eles podem. Esse aqui pode, um alemão pode se casar com um Mischling, mas aqui tem algumas autorizações, mas os membros mais radicais, eles não queriam nem que os Mischling pudessem se casar. Outra coisa interessante só esses aqui eram considerados de sangue alemão, mas os de sangue alemão, junto com os Mischlings, eles formavam o que era a comunidade do povo alemão. Então, os Mischlings faziam parte dessa comunidade, mas só quem era considerado de sangue alemão era quem era essa primeira coluna aqui, era quem não tinha nenhum parente, nenhum avô judeu. Então, isso aqui que serviu de base para... Uma das coisas fantásticas desse documento, desse quadro que você mostrou, é que eles só tinham problema com os judeus, né? Quer dizer... Sim. Ali podia ter... Era bem objetivo, era frontal, né? Frontal. Depois, sim. O Pedro Oliveira fez uma pergunta que a gente vê, está tudo amarrado, não sei se você consegue ver aí, ó. Estou vendo sobre a conferência de Wannsee. Que se essas leis, né, tiveram relação, lógico, com a decisão da solução final. Eu entendo que sim, né? Sim, porque aqui você tinha como estabelecer quem era e quem não era. Uhum. Então, tinha vários planos para... Então, esse aqui também era uma outra questão, né? A conferência de Wannsee foi a que estabeleceu a solução final, mas eles tinham várias hipóteses, várias teorias, né? Teve até a questão lá de Madagascar, que foi uma possibilidade, que eles levaram, né? Mas depois... Muito louco, né? Pensar isso, né? Era loucura, né? Então, eles viram que era quase impossível do ponto de vista logístico. E, então, era também um outro ponto, né? A solução final, como que vai ser? Né? Aí, tem ligação, porque isso aqui, eles usou-se de referência para saber quem era e quem não era. Claro. O que eu vejo, quando a gente começa a estudar esse período alemão, é um processo, né? Que começou lá atrás com o programa de 25 pontos, quer dizer, começou provavelmente antes, mas com o programa de 25 pontos, e aí com as leis raciais de 35, quer dizer, é um troço que vai paulatinamente chegando lá na solução final. Quer dizer, tudo é como se fosse um rio correndo em direção à tragédia toda que a gente assistiu, né? Exatamente. Eles estavam evoluindo, né? Cada vez piorando no entendimento deles do que o judeu deveria ter direito ou não, né? Pois é. Então, partiu de uma exclusão da sociedade até o extermínio. Sim. É muito interessante você ver como isso foi evoluindo, né? Foi. Então, essa aqui, por isso que ela foi importante, né? Essa aqui foi de base para tudo que veio depois. Envio para o campo de concentração, quem era judeu, quem não era, a solução final eles usavam como referência. Então, isso aqui foi é importante, ela foi um divisor de água, né? Aqui você estabelece, fulano é judeu, por causa disso, e o outro não é ou não é. Esse aqui, inclusive, deixa eu ver se eu acho uma foto aqui. Ele era ensinado nas escolas, né? Tem uma foto aqui de um professor mostrando o quadro numa sala de aula. Então, isso aqui era passado para os alunos e tal. Então, eles aprendiam desde pequeno quem era, o que era Mischling, o que era... Então, tem essa foto. E aí, você ensina isso para crianças, a criança aceita isso como, né, uma verdade absoluta, né? A criança aceita praticamente tudo, né? Então, se você por isso que o Hitler, num dos pontos, era a questão educacional. Ele sabia que para fazer esse exército, para poder fazer tudo isso que ele queria, ele precisava de um exército forte e que não conseguisse pensar em nada, só no nazismo. Então, a escola era um ponto fundamental. E aí, tanto tinha a questão da juventude hitlerista, esses movimentos de jovem e tal. É verdade. Luiz, a gente está caminhando para quase 70 minutos, entre quedas e vindas, né? E eu não quero tomar mais seu tempo, apesar que o papo está muito bom. Quero te agradecer, acho que foi ótimo, todos aprendemos muito. Obrigado. Esse vídeo vai ser editado e vai ficar no site, em outros canais que eu tenho, como WhatsApp e Telegram, então, e YouTube, tem vários, mas vai ser editado primeiro, para a gente tirar essas quedas. Então, tá ótimo, o pessoal vai poder rever e quem não viu vai conseguir assistir. Tá ótimo. Eu compartilho também na minha página com os alunos e tal. Tá joia. Muito obrigado.
Obrigado a todo mundo que acompanhou e que aturou, né, essas quedas aí da tecnologia. Desculpa, porque infelizmente não tinha dado esse programa. E até amanhã na nossa aula. Isso, tá ótimo. Tá bom, obrigado pelo convite, obrigado a todos que puderam ouvir e até mais. Maravilha. Obrigado, um abraço. Falou, um abraço.